Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte sim do jogo aberto e sim a mídia se rendendo de boca aberta para a estreia do Renier, rapaziada. E fechando o vídeo, a gente traz também um corte aí da ESPN, o F360 falando muito dessa grande estreia do Renier e essa grande vitória do nosso Galão da Massa. Então tem muita coisa pra gente tocar no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada! O Galo até sofreu um pouquinho, mas virou pra cima do Godoy Cruz, o time argentino, chato de ser enfrentado. E no final das contas, teve confusão também nas arquibancadas com o time adversário. Mais uma vez, é ele, o herói, o forte e vingador Hulk. Mas o mais importante, levar alegria para a massa. Eu tenho certeza que quando eu faço gol aqui, eles vão à loucura. Então todos os meus gols é dedicado primeiramente a Deus, meus familiares e a toda a massa atleticana. Mas na verdade parecia que o herói da noite seria um jovem de 19 anos com um nome que tem até uma rima. Santino Andino foi o primeiro a levar perigo. Na sua segunda oportunidade, passou pelo Lianco, chamou o Natanael para dançar um tango e mandou sem chance para Everson. 1-0, Godoy Cruz. Quase que o Atlético ainda empatou no primeiro tempo, mas o impedimento de Rony anulou o gol de Arana. Em uma partida com mais de 30 faltas, as chances eram poucas. Só que o Coelho precisou somente de uma. Apareceu sozinho no segundo pau para igualar o placar. A reação não parou por aí. O próprio Coelho venceu no pé de ferro e rolou para Biel ligar o ataque. Renier, logo na sua estreia, ajeitou de peito e Hulk fuzilou a rede. O gol de número 130 do capitão com a camisa do Galo. O 18º dele na Arena MRV, ultrapassando o Paulinho, seu ex-companheiro de ataque. Fico feliz, né? É bom quando a gente consegue alcançar números assim que são históricos. E eu amo ter esses números assim como eu tenho no Mineirão, que é a nossa casa também. E agora ter aqui na Arena MRV só nos motiva mais ainda para querer aumentar esses números. A vitória embala o Atlético para o duelo de volta lá na Argentina na quinta-feira que vem. Mas antes, o Galo ainda volta à Arena MRV neste domingo para enfrentar a equipe do Grêmio. Eu não tenho vergonha de te dizer, eu ainda não encontrei a equipe titular. Por isso eu tenho mexido no sistema diversas vezes. A cada jogo uma história. Mas daqui a pouco encontra aquele grande jogo, aquela partida que encheu os olhos de todo mundo, aí você vai dar sequência. Depende deles. Mas tem esse detalhe. A gente está aqui só num tete-a-tete, porque, na verdade, o Galo, gente, classificado na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro ainda não decolou, mas também não faz uma campanha vexatória, tem jogos atrasados. E, além disso, na Sul-Americana, poderia ter ficado numa situação bem complicada, poderia ter perdido em casa, só que reverteu, esperou o finalzinho para definir o placar e agora vai com vantagem para a Argentina, Rona. E soube jogar esse um jogo chato, jogo ruim, jogo pegado, amarrado até pelo pessoal do Godoy Cruz, que sempre fazia um bolinho em cima do juiz, um bolinho, começaram a cair a todo momento. E o Hulk, deixa eu falar uma coisa pra você joga muita bola, filho. Esse cara joga muita bola. Aí ele começou a ficar irritado, bateu boca com o juiz, aí ele parou, falou, não, vou começar a jogar. E colocou o Galo numa situação maravilhosa até pro próximo jogo. Então, passa muito pelo Hulk tudo o que acontece em campo. E quando ele acalmou, quando ele começou a chamar os companheiros, se aproximar, ele fez um golaço também. Então, parabéns ao Cuca, que também pediu muita atenção ao time, que ontem, eu vou te falar, até eu fiquei com raiva de ver esse time jogar. Ele caía uma hora, colocava a mão na perna, e caía, reclamava. Eles já vieram pro empate, saíram com um gol na frente, aí amarraram o jogo. E o Arana, filho, que coisa linda, foi coisa de cinema. O gol, o cruzamento que ele deu foi com a mão, cara. Que coisa. E o Dudu fechou o olho, Dudu! Seu foi cavalo! Um passe, né? Não foi um passe pra você. O Dudu fechou o olho. Graças a Deus. Foi, Dudu, mas parabéns. Que força que tem o Galo. Depois de tudo isso que passou o Galo, junto com o seu treinador, com os seus jogadores. É um Galo diferente e gostoso de ver. Um time que gosta de jogar, um time que vai pra cima e parou de reclamar e ficar falando com o juiz. Parabéns, Hulk.
Você que fez a diferença ontem. Que milagre você elogiando o Hulk, não falando que ele só é o rei dos pênaltis. Então, porque... Quero que só falava isso aqui no eu programa. coloquei no grupo ontem, eu falei, o Hulk fez o gol e não é de pênalti. Parabéns, Hulk, levou o Galo aí, mas o maior de Minas continua sendo o Cruzeiro. Mas não é um se jogador empolga, não. que é fundamental pro Atlético Mineiro, sem dúvida alguma. Cicinho, um resultado importante, dá para empatar, inclusive, na Argentina. E o Galo vai administrando o calendário e passou por uma turbulência financeira e parece que os ânimos foram acalmados. Com todo o mérito do Cuca, né? Porque nós vemos aí o Atlético, né, nessas competições ainda lutando por títulos e o Cuca aí deu a declaração que ainda não encontrou a equipe titular. Imagine quando encontrar a equipe titular, né? Então vê que tem o mérito do Cuca de ter colocado aí um pano em toda essa cortina de fumaça que estava o Atlético Mineiro e também o entendimento dos jogadores, né? A torcida abraçou os jogadores quando começaram a vaiar lá, depois já esqueceram. Então isso é muito importante para o crescimento do Atlético. Não vai encontrar facilidade lá na Argentina, mas o Atlético Mineiro... É só amarrar o jogo lá também, amarra também o jogo. Mas o Atlético Mineiro, por ser o maior de Minas, vai demonstrar a sua grandeza. Maior de Minas? Sim. Ali é o Cruzeiro. É o Cruzeiro. doido. Na Copa do Brasil teremos doido. uma noção mais específica do momento, porque os dois vão se enfrentar. Galo e Cruzeiro. Agora, na Sul-Americana, tá tudo, aparentemente, poderia ter sido pior, hein, Edu? O Galo buscou, não desistiu do jogo. Eu gostei dessa força de vontade, essa garra de batalhar pelo placar positivo até o final. E a gente sabe que, além disso, no final de semana tem o Grêmio pelo Brasileirão. Renata, e a gente vê que o primeiro tempo foi muito truncado realmente, poucas chances de gols. E aí quando o Cuca vem para o segundo tempo com as mexidas, né, além da troca dos jogadores, mas também da postura dos atletas dentro de campo. Isso acabou influenciando e o Galo empatando e depois virando. Agora, o que jogou o Coelho é brincadeira. Ele joga no ataque, joga na defesa. É um cara que é polivalente, está em tudo quanto é lugar. Foi premiado com um gol, né, que acabou fazendo o primeiro gol. E logo em seguida aí o Cuca coloca um atacante, né, o Renier, acabou de chegar, dá aquela assistência para o Hulk. Aí o Hulk vai e finaliza da forma como finalizou. Eu acho que o Atlético está começando a criar um time competitivo e mental forte e brigando até o final. Então, foi merecida a vitória ontem do Galo. Estou aqui para ajudar o Galo, vou dar o meu melhor. E essa disputa saudável a gente deixa para o professor. Isso é bom porque é um time grande e para ganhar campeonato tem que ter grandes jogadores com essa disputa. Inclusive na comemoração, mostrei para a torcida que a metade do gol ali é dele, né? Um cara que tem muita qualidade, tivemos a oportunidade de se conhecer nos treinos ali. E é um cara que é muito inteligente, né? E quando eu vi a bola indo em direção a ele, eu sabia que ele ia procurar me dar aquele passe de primeiro, então ele deixou o passe ali no capricho para chegar batendo. Mas você não consegue ter um time titular, não dá. Porque o desgaste ele é tão grande de um jogo para o outro que você tem que ter 16, 17 jogadores titulares e ir usando eles conforme as necessidades para não estourar todo mundo. E esse espírito eu acho que foi fundamental, passou para a arquibancada e nós fizemos essa virada que nos dá uma pequena vantagem para o jogo de volta. Tá aí o Cuca e o Hulk falando sobre a virada, vitória com emoção do Galão da Massa, amigo professor Celso. Contra o Clube Deportivo Godoy Cruz Antônio Tomba. É por isso que tem tanta letra ali. Tudo isso o nome do Godoy Cruz? É porque é uma fusão de dois clubes. Ah lá, ó. O Godoy Cruz com o Antônio Tomba, que é o nome de um italiano que tinha uma adega lá em Mendoza. Sabia disso? Da adega dele, que foi gerado o clube que se chamava Antônio Tomba, que depois se fundiu com o Godoy Cruz e ficou esse nome completo aí. E muita gente na Argentina... A cor da camisa é meio cor de vinho. Meio de vinho, porque é em Mendoza, né? Terra do vinho. Lembra... E muita gente chama na verdade, o time é azul, de né? Tomba. Muita gente chama de Tomba. O time, na verdade, é azul e branco, né? Esse daí é o uniforme reserva. Especial. Porque o uniforme titular é listrado azul, escuro e branco, então vai confundir com o do Atlético. Né? E de longe lembra até a camisa do Patrocinense, que parece também o escudo do Galo. Agora eu vou dizer uma coisa, até tombar, o Godoy Cruz ontem deu trabalho, hein? Boa, professor, boa. Até tombar... Belo gol do Andino ali, hein? Eu acho que mais do que valorizar... E o nome dele é Andino, professor, porque é ali na beira da Cordilheira dos Andes. Olha só, Andino, jovem Andino, né, Eugênio? Sim. E eu acho que mais do que o resultado que o Cuca valorizou e definiu como pequena vantagem... O gol não valeu, estava impedido. No fim, né, o gol do Arana, né, no fim do primeiro tempo. O Rony estava impedido. Mais do que isso,
Valeu porque o Galo fez um vestibular de quem é esse adversário, né? Um adversário bem cafuçudo. Próxima vez é bom fazer o vestibular antes do jogo e não durante. Mas nem sempre é assim, né, Abel? São só 180 minutos. Sparring é sparring, jogo é jogo, né? O David Ancelotti que eu diga, né? Depois a gente fala do Botafogo e LDU. Mas o Godoy Cruz marcou alto no primeiro tempo, surpreendeu o Atlético que tinha mais a posse de bola, mas não conseguia fazer muita coisa com ela. E o Godoy Cruz chegava muito mais. Né? Daí o Atlético acaba empatando ali no meio do segundo tempo, numa falha do goleiro. O goleirão viajou, né? O goleirão viajou. O Arana foi bem, né, Bira? Porque parecia que a bola ia sair, ele foi lá, acreditou, cruzou, mas essa bola era do goleiro. E bola de lateral para lateral, né? Porque o Coelho estava jogando de lateral nessa altura do jogo. E daí no final o Atlético acabou vencendo muito também. Daí é aquela coisa, você tem um talento como o Hulk, você tem um talento como o Renier para jogar. O Renier não deu certo na Europa, mas é um jogador que tem um talento inegável. Você tem esses dois em campo, daí numa jogada pode conseguir. Agora o Atlético sofreu bastante nesse jogo. Chama a atenção quando o Hulk fala, né? Eu sabia, quando eu vi que era ele contava com a possibilidade de receber esse passe num toque só, como aconteceu de primeira. Então, é um entrosamento que foi muito útil. Valeu a vitória ontem. A diferença foi essa. O Galo ter dois jogadores aí a essa altura do fim da partida capazes de tirar essa vitória da cartola. Porque o Godoy Cruz foi um jogo também bastante pegado, né? Tenso, momentos ali de briga pela bola e às vezes sem a bola nas laterais do campo. Um jogo bem enroscado. Não tem nada a ganho, mas diante das circunstâncias está muito bem encaminhado. No primeiro tempo, por exemplo, o Atlético tinha feito muito pouco, né? Um chute com a Arana e uma cabeçada do Rony, a gente viu a defesa do goleiro. Professor, tenho a impressão que você exagerou um pouco ao dizer muito bem encaminhado. Foi só 2-1, tem outro jogo lá. Dentro das circunstâncias... Estou errado, professor? Não, mas não é encaminhado na facilidade, é encaminhado de ter escapado de um resultado que podia ser pior. Aí sim, aí eu estou contigo. O Galo acabou até surpreendentemente encaminhando, porque quem viu o jogo não contava que o Atlético pudesse conseguir a vitória. Até a metade do segundo tempo estava perdendo, a 5 minutos do fim estava empatando. Você concorda que está bem aberto o confronto? Sim. É? Ou fechado, né? Porque o time de Mendonça é complicado. Está surgindo um novo, entre aspas, um novo Galo com esses reforços. A gente vê o Renier participando ali. Biel, Alexander, Renier. Acho que os três deram um gás no Atlético. É isso. Você falou os nomes que eu ia falar. Fala um pouco mais, por favor, meu amigo. Isso, jogadores jovens. Dois deles revelados pelo Fluminense e um pelo Flamengo, né? O Alexander e o Biel começaram no Fluminense e o Renier no Flamengo. Jovens, talentosos e que estão precisando de oportunidades para recuperarem suas carreiras, né? Que possam, de novo, aparecer como apareceram no início. Todos eles muito promissores, mas que não conseguiram crescer tanto. E agora se juntam num time que estava precisando justamente dessa qualidade, né? Desse sangue jovem, dessa ambição, e eu acho que pode dar muito certo. Claro, assim, o jogo de ontem ganhou, belo passe do Renier, brigou muito o Biel para construir a jogada, mas não dá para sair sorridente achando que foi um grande jogo do Atlético, não. Não foi um jogo bom do Atlético. O Godoy Cruz não é um adversário qualificado. Brigou, vai lutar. Todo jogo hoje é muito brigado, é lutado, ainda mais contra o time argentino. Tem essa característica, o futebol argentino, o campeonato lá, é o mais intenso do mundo. Em termos de tentativa de recuperação de bola, né, o tackle que eles chamam, é o campeonato no mundo em que mais se briga pela bola. Então eles vão brigar. E claro, tem também o talento tradicional do futebol argentino. Então o Andino, menino, chegou lá e fez o gol. Só que você olha para o resto da competição, a gente falava ontem aqui, tem Independente Del Valle, tem Laú ou Independente saindo das outras chaves, tem o Bolívar, que lá em cima sempre dá trabalho e que contratou bons jogadores agora no meio do ano, tem o Aliança que vem fazendo boa campanha também, fora o Fluminense, por exemplo, tem o Once Caldas, não sei se é tão forte assim, mas você tem vários outros times disputando a competição, né? O Central Córdoba venceu o Lanús, mas o Lanús é um time também que sempre vai bem em Sul-Americana. E o Godoy Cruz não faz parte desse seleto grupo. Posso te fazer uma pergunta em cima de tudo isso que você está falando?
É óbvio que o Atlético não fez um bom jogo, teve dificuldades, passou boa parte do jogo atrás no placar, mas se a gente for colocar aí num copo meio cheio, é uma competição sul-americana, ou a Copa Sul-Americana, né? O nome. Foi buscar o resultado, É difícil. É um time argentino. A gente nunca pode esperar jogo fácil, mesmo com equipes consideradas mais fracas. E o Atlético venceu de virada. Venceu. Não tem aí um copo meio cheio? Eu tô errado. Ele sofreu mais do que podia, do que deveria no jogo de ontem. Não, assim para análise imediata, acho que o copo é meio cheio. Porque a análise imediata é ganhou um jogo que não jogou para ganhar, então saiu com um resultado melhor até do que o futebol apresentado, vai chegar lá para Mendoza com a vantagem do empate, e o Atlético tem time de sobra para conseguir esse empate, no mínimo esse empate em Mendoza. Pode até ganhar, tem time até para ganhar. Mas tem que avaliar o que aconteceu de errado para melhorar, não? Agora, pensando no geral, pensando no resto da temporada como um todo, o Atlético ainda tem que achar um pouco mais de futebol, porque tem time para isso. E na Sul-Americana, o Atlético, que tem sido um clube que tem feito boas campanhas continentais, foi vice-campeão ano passado, passando o carro no River Plate no jogo de ida, da semifinal, lembra, 3-0. Já eliminou o Boca Juniors recentemente, passando o carro. É um time que tem se imposto várias vezes em competição continental, mesmo quando não foi campeão. Mas tem conseguido um resultado grande contra time grande. Essa Sul-Americana do Atlético tem cruada, né? O Atlético tropeça em Cienciano em casa, perde do Iquique, que era a lanterna do campeonato chileno. Daí tem que contar com os pênaltis para passar pelo Atlético Bucaramanga depois de perder em casa. Quer dizer, o Atlético ainda está com dificuldade nesses jogos sul-americanos esse ano. Esse jogo foi mais um deles, só que ganhou. Tende a classificar, acho que o meu palpite é que classifica, e até meu palpite talvez até que seja que ganhe fora também o jogo de volta. Mas acho que ainda precisa se achar melhor o jeito de jogar essa competição, porque não está fluindo. Acho que é o famoso que sirva de lição, né? Ok, tudo bem, que sirva de lição para evoluir daqui para frente. E como eu gosto sempre de responder ali, mais do que casca de time copeiro, eu acho que está ganhando sangue novo de jogador de qualidade. Porque a gente pode colocar no pacote a classificação do Galo na Copa do Brasil em cima do Flamengo, não é? Sim. Olha só, disputando 3 competições e um dos poucos times. Quais são os times? Fluminense e Botafogo. Fluminense, Botafogo e Galo. Passou na Copa do Brasil, começa vencendo com dificuldades, mas começa na Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro poderia estar melhor. O torcedor do Galo tem razões para pensar melhor. Permita-me, Eugênio, acrescentar um jogador a essa leva de novidades do Galo. Você colocou bem Biel, Alexander e Renier. O Coelho, que chegou um pouco antes, né? Mas também faz parte desse novo Galo, se a gente considerar a temporada 2025. Mas esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí, primeiro do Jogo Aberto. Toda a equipe, Renata Fã, Cicinho, Edu Dracena, o Ronaldão, se rendendo ao Galão da Massa, que conseguiu essa vitória na raça. Essa vitória valeu demais, rapaziada, porque quem não viu o jogo não vai ter muita ideia, mas o jogo foi muito truncado, muitas faltas. Para mim, o árbitro atrapalhou demais o jogo do Atlético. Toda hora os caras caindo, fazendo uma catimba danada. Jogar com argentino sempre complicado. Então, o Galo conseguiu essa vitória, essa virada, tá? Pra gente ir pra lá, pra Argentina, definir essa vaga. Com moral. Porque o segundo tempo, o Atlético melhorou muito, só que ficou aquele jogo picado. Não deixavam a bola rolar. Toda hora era falta, ou quando a gente fazia uma falta neles, era, meu irmão, Deus nos acuda. O juiz perdido no segundo tempo, perdido. Então, atrapalhou demais o futebol do Galo, que no segundo tempo foi melhor do que o Godoy Cruz. No primeiro tempo foi um jogo bem mais ou menos, mas fato é, a mídia se rende à força do Galo e fala também, o Cuca reconhece que ainda não tem um time titular definido. E agora, com os reforços, a gente acha que vai dar muito certo, vai dar mais liga nesse Galo e a gente vai conseguir coisas grandes ainda esse ano de 2025. Quero saber de você que acompanhou o vídeo aí. Ah, quase esqueci, né? O pessoal do Jogo Aberto só falou uma besteira, né? O Ronaldão e o Edu Dracena. O maior de Minas a gente sabe que é o Galo. O Cruzeiro nem tá mais na Sul-Americana. Tá na frente do Brasileiro porque o Galo tá focando as Copas. Então a gente sabe que o Galo sim
é o maior vencedor, é o maior time que Minas conhece, é o nosso Galão da Massa. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo que foi falado. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixe seu like. Muito importante você deixar o like, ajuda demais o nosso trabalho aqui, a esse vídeo chegar para mais atleticanos, e você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico o dia inteiro procurando notícias e informações para trazer em primeira mão para você aqui no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.